Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo aqui um dos mais importantes cartunistas pernambucanos. Estou falando de Samuca Andrade, ou simplesmente Samuca, como é mais conhecido. Ele está completando agora, em 2025, 40 anos de carreira. Samuca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, Fernando. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui para falar de minha carreira, de quando comecei e de toda a história do cartoon, da charge e da caricatura. Samuca, esses 40 anos de carreira que você está fazendo coincide um pouquinho com a minha carreira também. A gente começou quase na mesma época, né? Você talvez um ano antes, em 85, que está fazendo 40 agora. Eu comecei em 86. Trabalhamos até juntos, né, numa experiência de jornal comunitário, né, que o governo Miguel Arraes tinha na época. E foi ali que a gente se conheceu, né? E agora você está fazendo esses 40 anos de carreira. Como é fazer essa retrospectiva de 40 anos de charges, de cartoons, de caricaturas? Tá, eu já desenhava desde pequeno, né? Eu sou filho de... Meu pai pastor, minha mãe professora. Tiveram 6 filhos, eu sou irmão de 5, eu sou o quarto. E meu irmão mais velho, com a diferença de 12 anos de idade, que já era cartunista, Clériston. E eu tive muita influência dele em casa. Minha mãe, a família dela, o pai dela, meu avô, gostava muito do cinema mudo. E minha mãe comprava muito gibi, revista em quadrinhos, que na época tinha um cesto de gibi em casa. Então eu aprendi a ler com Maurício de Souza e a minha formação assim, do quadrinho, da leitura do cartoon e da charge foi já desde pequeno, né? Por Quer influência... Você aprendeu a ler com Maurício de Souza, a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica. E aí gostava muito de desenho animado também, e já gostava de desenhar, e por influência de meu irmão, tinham 2 irmãos que desenhavam, eu costumo até, a gente brinca lá em casa, né? Que quem não seguiu a carreira de artista nem de cartoon foi o único que conseguiu ter uma casa com piscina. E nós artistas, assim, temos a alegria de trabalhar com o que gostamos. E eu fui para o interior, por meu pai ser pastor, ele era convidado para trabalhar em outros lugares e saiu de Camaragibe, onde ele tinha... A gente morava na Boa Vista, ele é pastor da primeira igreja batista de Camaragibe. De lá ele foi para Juazeiro da Bahia, depois para Araripina, isso na década de 75, 76, 77, eu tinha 11, 10 anos. E por minha mãe ser professora, ela tinha todo um material, um arsenal em casa, que era um mimeógrafo, e rodava prova. E aí eu aproveitava, comprava papel e usava o carbono e fazia revista em quadrinho, álbum de figurinha. Já era um empreendedor com 5 anos, fazendo desenhos e vendendo na escola. Para comemorar esses 40 anos de carreira, você está lançando esse livro aqui, né? O Fino Traço de Samuca. Como foi que surgiu a ideia de fazer esse livro que mostra charges, cartoons, caricaturas que você fez ao longo de muitos anos, né? Como foi que surgiu a ideia desse livro? Esse é um livro comemorativo. Eu já publiquei um livro de cartoon, o 100 Palavras. O 100 Palavras foi um projeto do Funcultura, foi aprovado pelo Funcultura, e foi o meu segundo livro de cartoon. Eu tinha publicado um independente, que é A Vida por uma Linha. Foi um livro menor, pequeno, foi um livro feito muito rápido, quando teve um dos salões de humor aqui, que era Lailson, quem era o organizador do salão. E aí, para eu me apresentar aos cartunistas que vieram de fora, numa época que a internet ainda era muito devagar, escassa, começando ainda, o impresso era muito valioso para você apresentar o seu trabalho e o portfólio, né? Então, em um mês, eu criei um livro de cartoon chamado A Vida por uma Linha. E aí, para minha surpresa, foi premiado no primeiro prêmio, o HQ Mix, que é um prêmio de quadrinhos, cartoons da área, que a gente costuma chamar do Oscar do quadrinho. Quem apresenta é Serginho Grossman, já o Igual são os organizadores, é uma premiação em São Paulo nacional. E aí eu fui premiado melhor livro de cartoon do ano.
A partir daí, depois eu fiz um coletivo com Laílson Clériston, Miguel, eu e Ronaldo, fizemos um livro de charge, foi também premiado no HQ Mix em 2021. E depois eu aprovei o 100 Palavras no Funcultura, que também foi premiado no HQ Mix. Então, assim, nós aqui de Pernambuco temos uma escola, né? Uma escola de cartoon, já, uma tradição, né, de cartoon. E esse daí foi um livro também, produção independente pela minha editora, mas que foi um livro para comemorar mesmo, né? Assim, eu nunca tinha feito, por exemplo, uma publicação de um livro de charge, só coletivo. Charge é muito difícil você lançar um livro de charge, porque ele a diferença da charge e do cartoon, o cartoon é atemporal. O cartoon é uma piada gráfica. A charge é muito em função do momento, né? Do fato, da notícia. Aquilo que está sendo comentado naqueles dias, né? Naquela semana, de repente, né? É em cima da notícia, ela é local, a charge pode ser global, mas se você fizer uma charge com o prefeito, ela pode não atravessar fronteiras, né? Sei lá, um cara ali um leitor lá do Peru, da Argentina, pode ver a charge e não saber do que se trata. Quem é o personagem, do que é que está falando, né? Quando você faz com Trump, um personagem mundial com o Papa, então ela tem um reconhecimento global. Tem essa diferença da charge do cartoon por conta disso. Você se expressa, não é, pelo desenho. O que é desenhar para você, se você tivesse que definir? Eu digo que a minha linguagem é um alfabeto, principalmente o cartoon. O cartoon ele é muito facilmente compreensível em toda a língua. Geralmente, a natureza do cartoon é sem texto, mesmo quando tem um texto, é um texto pequeno, assim, não necessariamente. Tem cartoon com balão, mas a natureza do cartoon é uma piada sem texto. Então, ele é uma linguagem universal. O bom cartunista, Samuca, ele faz parecer fácil criar um cartoon ou até uma charge política, né? Como foi que surgiu para vocês? Como é que surgem essas ideias? Elas chegam assim no estalo ou alguém comenta alguma coisa e a partir dali você vê que dá para fazer algum desenho? Como é que surge a ideia de um cartoon, uma charge ou até uma caricatura às vezes? O cartoon eu acho um pouco mais difícil do que a charge. Eu tenho realmente, assim, na minha veia de chargista, uma característica do jornalismo. Então, se você tem já o fato, fica mais fácil você saber aquele assunto que você vai criar uma piada, uma crítica. Já o cartoon não, ele surge do nada. Você fica procurando, tem uma inspiração, uma ideia em alguma coisa. A gente costuma dizer que o cartoon é mais poesia. É uma poesia desenhada, né? A gente selecionou, Samuca, mas termine o que você está dizendo. Não, então, aí já a charge não, sei lá, um resultado de um futebol, você sabe o que vai fazer com aquele assunto no outro dia, né? Assim, o esporte na lanterna hoje, né? É muito bom você fazer uma charge é fácil. Ou qualquer um que estiver nessa situação, você pega, bota o mascote do time, né? O leão, o timbu, a cobra, com a lanterna já é uma charge. Né? Uhum. Então, nós selecionamos alguns desenhos seus, né? Vamos começar pelos cartoons, então. E a gente vai comentando em cima. Vamos soltar aí, olha, essa imagem aí, um cartoon, né? E são cenas, como você falou, cenas do cotidiano, né? A gente pode ir rodando para a próxima, essa aí também, né? São imagens, se você quiser comentar alguma coisa em cima delas. São assim, a primeira, por exemplo, é uma mulher fumando e a caveirinha, né? A questão da saúde, né? A segunda é uma coisa mais inusitada, um cara, sei lá, num bar paquerando ou ele está ali. A ideia do cartoon, por exemplo, eu posso pensar numa coisa, mas o leitor pode ver outra. Pode ver outra. Então, assim, é uma coisa que pode ser interpretada da forma como cada um vê, né? Assim, ela é muito rico por conta disso, né? Uhum. Essa daí é um músico e, sei lá, Deus está dando lá a oferta. Ele tocou tão bem, né, que não precisou a recompensa, pela né? apresentação dele. Mas outro pode ver outra coisa, ter outra ideia em cima do que ele está vendo também. Né? Samuca, mudou muito a maneira de desenhar, de quando você começou para agora? Você começou desenhando no lápis, papel, hoje você ainda desenha assim também, mas a tecnologia entrou, de certa forma, em todas as áreas. Imagino que também para vocês, desenhistas. Mudou muita coisa. Eu lembro que já que a gente está falando de 40 anos de carreira, né?
quando comecei, que chegou a introdução do computador, por exemplo, eu levava charge, é inacreditável você dizer isso para uma pessoa de menos de 20 anos ou menos de 25 anos, né? Eu levava charge no jornal em 7 ou 8 disquetes. Então, isso aqui, já chegou o computador, mas a gente ia gravar, queria um digital, mas eu colocava esse suporte. Hoje é um pendrive, né? Por exemplo, hoje você manda pela internet, é muito mais rápido, né? Mas mudou muita coisa, né? A gente levava a charge no papel para o jornal, ia de carro, para ser fotografada. Aquela charge era fotografada e transformada num chamado fotolito, para depois gravar a chapa para imprimir a charge, né? E hoje você pode mandar uma charge para o Japão, para o outro lado do mundo, em questão de segundos, não é? Uhum. A charge política, Samuca, a gente separou algumas charges também políticas para a gente comentar. Vamos soltar algumas imagens aí. Essa aí, por exemplo, eu achei sensacional, né? Fala da ditadura militar, né? O militar passando o uniforme e o sangue ali descendo. Essa charge foi nos 50 anos, quando fez 50 anos do golpe, né? Que eles costumam chamar de revolução. E aí os militares estavam querendo comemorar e ficou aquela polêmica, se comemora, se não comemora, recebendo críticas, né? Eu fiz aí um general, já aposentado, mas ele era da época, passando a roupa para ir para essa festa, né? Só que a roupa saindo tudo saindo que é sangue pelos pela crimes tortura, cometidos, pelos né? crimes cometidos. Essa charge foi menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog. Tem umas do Trump também, né? Vamos soltar para a gente poder comentar. Aí o Trump com essa tampa de vaso sanitário, né? Essa foi na primeira... no primeiro mandato no primeiro dele. mandato de Trump. E essa segunda aí dele foi nesse segundo mandato, quando ele ainda estava candidato, né? Que eu fiz ele no Elefante, é a próxima charge, né? Tem uma próxima aí do Trump? Essa daí. Essa né? daí. Uhum. Ele com cabelo de República de Banana, né? Ele com cabelo de... feito uma banana, né? Uhum. Já a gente volta com mais desenhos do livro, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, Samuca. Como foi que o desenho entrou na tua vida? Você falou rapidamente que foi desenhando, mimeografando alguns desenhos, fazendo histórias em quadrinhos, né? E falou rapidamente do Maurício de Souza. Sim. Né? Os gibis tiveram uma grande influência, além do Maurício de Souza, algum outro gibi, alguma outra coisa que você fazia questão de acompanhar quando era criança ou adolescente? Os desenhos animados, Pantera Cor-de-Rosa, Mau Mau, Fred Flintstone, eu ficava muito impactado com o cenário da Pantera Cor-de-Rosa, me influenciou muito, porque a Pantera Cor-de-Rosa é pouco traço e um cenário quase inexistente, mas que você mesmo desenhava, complementava esse cenário, né? Então eu aprendi muito com isso. Fred Flintstone, que era um desenho em 2D, eu ficava encantado quando Fred e Barney iam correndo e a paisagem ia passando de fundo, era o mesmo desenho, a casinha passando várias vezes. Eu ficava pensando, como é fácil você criar uma ilusão para a gente, né, que está correndo em alta velocidade, atravessando uma cidade com o mesmo desenho, né? Então, eles tinham uma técnica fantástica, né, do desenho. E no gibi, além de... Eu gostava de Recruta Zero, de Bolinha, Luluzinha, Maurício de Souza, claro, era muito... Na minha casa tinha muitos gibis de super-herói também. Na época que minha mãe gostava era Fantasma, Mandrake. E aí, um que me impactou muito, que eu acho que o que mais me influenciou no meu traço foi Renato Canini. Renato Canini era um desenhista gaúcho e ele foi o primeiro a assinar, como brasileiro, a assinatura dele nos estúdios Disney, né? Disney contrata vários desenhistas do mundo inteiro, mas a assinatura é Walt Disney. E alguns têm esse privilégio de assinar. E o Canini assinava as histórias de Zé Carioca. Então, quando eu ia na banca, eu procurava se era desenho de Canini. Quando eu via que era desenho de Canini, opa, eu comprava. E o que era incrível é que ali tinha muito cartoon na história em quadrinho. Ele fazia um pano de fundo, além de ter a história principal, que era Zé Carioca, Nestor, Rosinha, os personagens. Ele tinha um pano de fundo que era uma crítica social. Então, ele fazia charge cartoon, além da charge, numa linguagem muito subliminar, mas que era perceptível com o cenário que ele construía, fazer essa crítica, que era a realidade do Rio de Janeiro, né? Muito bem, Samuca, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando essa história, essa conversa da gente, fique aí, a gente volta já já.
Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos recebendo aqui Samuca Andrade, cartunista pernambucano, que está completando 40 anos de carreira. Hoje um pouco menos, Samuca, mas grande parte do campo de trabalho dos desenhistas, cartunistas, chargistas, eram os jornais impressos, né? Você teve uma experiência praticamente em todos os jornais aqui de Pernambuco, não foi? Isso, né? Quando a gente estava começando, no começo da entrevista, né, tive o privilégio de trabalhar com você no Primeira Página, né? Primeira Página era um jornal mural e eu fazia as ilustrações, que era fotografias, ilustração, jornal mural distribuído nas escolas. A partir daí eu fiz a primeira charge como profissional no Diga Olinda, era um jornal semanal chamado Diga Olinda. Depois teve uma primeira folha de Pernambuco, antes dessa folha que existe hoje, era um jornal preto e branco, acho que durou uns 3 anos, e eu trabalhei lá como ilustrador, como chargista, fazia tirinha, tinha muito desenho nesse jornal. Tirei algumas férias dos chargistas no Jornal do Comércio e depois trabalhei 3 anos e depois 14 anos no Diário de Pernambuco, fazendo uma charge diária, revezando com outros cartunistas, colegas meus, assim. Era um espaço excelente. O espaço de um jornal impresso é muito nobre, sempre foi, porque é uma vitrine. Então, a gente, além de ficar conhecido na sua cidade, é uma referência. Hoje em dia, na internet, a diferença para a época do jornal impresso e hoje é que um desenho, ele surge, uma ideia, ele viraliza, mas com poucos dias ele pode sumir do mapa, assim, né? Um jornal impresso não, às vezes o pessoal até levava para o trabalho uma crítica e colocava no mural, quando não era pertinente, ou espalhava, ou arquivava, virava um documento também, né? Era um documento histórico. Um dia desse eu fiz uma pesquisa no arquivo público e tive acesso aos jornais da década de 50 e fiquei impressionado como tinha ilustração, caricatura e charge. Uhum. Como essa questão de charge, caricatura, cartoon, o Brasil é muito rico em talentos, né? Tem esses desenhistas, tem algum desenhista assim que te inspirou mais, não só no início da carreira, como você já falou, né, de alguns, mas que são referências para você, que você admira muito? Olha, os de fora, o Saul Steinberg, o Sampé, que é um cartunista francês, o Quino. Aqui no Brasil... O Quino é o criador da Mafalda, da Mafalda, né? E é um excelente cartunista. Fora o livro da Mafalda, os livros de cartoons de Quino são excelentes. Ele tem umas coletâneas maravilhosas, né? Inspirou muitos cartunistas brasileiros. E aqui a gente tinha Bojalo, o próprio Ziraldo. E depois veio a geração Chiclete com Banana, né, que foi Angeli, Glauco e Laerte, que influenciou muita gente, né? Eu ia correndo assim, ficava alucinado para comprar as revistas e colecionava, né? E era uma década muito boa, na década de 80 e 90 foi o boom dos quadrinhos na banca, né? Hoje em dia está tudo na mão, no celular e virtual, né? Verdade. O Samuca, vamos falar um pouquinho mais agora de caricaturas, né? As caricaturas são aquele desenho que, às vezes, só de olhar você já sabe quem é o caricaturado, né? E muitas vezes todo caricaturista tem um estilo próprio. Isso. Muitas vezes a gente vendo uma caricatura, a gente sabe até quem foi o caricaturista, não só o caricaturado, né? Isso é muito interessante na caricatura, né? Tem os chargistas que eles são... eles fazem a charge a partir da caricatura, né? Eu posso citar até alguns, assim, como o Paulo Caruso, o Chico Caruso. O Paulo não está mais conosco, né? Assim, mas tem uma obra excelente. São o clássico da caricatura. Então, eles fazem a caricatura e, a partir dessa leitura dessa caricatura, vem a charge. Outros é o contrário. Fazem a charge, a ideia, e a caricatura é um componente, como é o meu caso e de vários outros, né? Nós não somos caricaturistas natos. E alguns que eu posso citar aqui, Batistão, que é um excelente caricaturista, Fernandes, que é aquela caricatura clássica. A gente usa a caricatura como elemento, né? Uhum. Mas até, por exemplo, quando eu fazia charge na época do governo Dilma, como exemplo, eu passei...
praticamente o primeiro ano querendo acertar a Dilma, até você fazer aquele boneco que vira um personagem seu, mas que você reconhece a Dilma. Mas se você olhar as primeiras Dilma que eu fiz, o cabelo era de um jeito, até ela ganhar uma forma e um formato e virar um personagem da minha charge. A gente separou algumas caricaturas suas também, vamos rodar agora, para a gente comentar em cima. Aí o Alfred Hitchcock, né? São caricaturas mais minimalistas, né? Que são mais a minha característica de traço, pouco traço e para formatar o desenho, né? Vamos para a próxima. Aí o Capiba. Isso. Se você quiser fazer algum comentário em cima. Ariano Suassuna. É fácil caricaturar a Ariano? Era fácil? Suassuna, sim. Ariano Suassuna é fácil. Tem outros que nem tanto, né? Que você demora um pouquinho a achar, né? Mas o Ariano é bem característico, né? Assim, as expressões dele, né? Temos mais aí, Chico Science, muito colorido. Essa é Liz. É Liz, isso. Como foi que você pensou nesse bocão aí dela? Foi através da imagem mesmo, das imagens né? dela. E assim, e aquela história, o que é que representa mais Elis, né? O canto, a fala, né? A voz, né? Então, o bocão tem que estar em primeiro plano, né? E além de também, Fernando, do espaço de charge, internet, para você publicar, para quem quer, eu organizo aqui um salão de humor. E o salão de humor iniciou muita gente na profissão, né? Tem um cartunista, famoso caricaturista brasileiro da região ali, ele era de Campina, de São Paulo, de Campinas, de São Paulo, Dálcio, ele começou no Salão de Piracicaba. Quando ele ganhou o primeiro prêmio, foi convidado a trabalhar no jornal. Então, isso incentiva bastante e a gente está organizando aqui o 4º Salão de Humor Internacional, é o SIG, Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco. E nós estamos no 4º e vem cartunistas do mundo inteiro. E é impressionante como o Irã é um país que tem muita representatividade. Então, eu acho que como um país que vive uma censura, libera muito essa veia cômica e do humor como forma de expressão e de grito, não é? Embora que eles de modo geral, as violências estimulam muito a arte também, né? Porque você, através do humor, você denuncia aqueles problemas que os países enfrentam. E é muito forte a participação do Irã nos salões de humor em geral. Temos mais 2 caricaturas suas aí para a gente comentar em cima. Vamos ver. Aí a Clarice Lispector, né? Você lembra de quando fez esse desenho dela? Eu acho que faz uns 3 ou 4 anos. E qual foi a maior inspiração para dar essa forma? A máquina e o cigarro, né? Porque várias fotos que você, naquele imaginário, as fotos belíssimas, preto e branco, né? Aquela expressividade que ela já tinha no próprio olhar, né? A força, né, dela, a força da poesia nela, você via nas fotos, na maneira dela sentar, de se portar, então, colar, toda exuberante, né? E a máquina que não podia deixar, né? Que era o instrumento de trabalho dela na época, né? Temos mais uma, eu acho que é a última que nós selecionamos. Aí, Oliver Hardy, o Gordo e o Magro, clássicos. Você deve ter feito a partir de alguma foto, né? Acho que tem até uma foto bem característica deles dois assim juntos, né? O Gordo e o Magro e Chaplin foi muita referência para mim como cartunista, inclusive, né? Porque usavam muito a mímica. Né? Então a mímica está muito presente no cartoon. Então eu me inspirei bastante nessa dupla e Charlie Chaplin é um ícone, né? Samuca, a gente falou já de alguns caricaturistas que te inspiraram, alguns chargistas também. E eu tenho alguns nomes ainda que não falamos, por exemplo, as Cobras, do Luiz Fernando Veríssimo, né, que era uma tirinha de jornal e que teve um período grande, né, você gostava das Cobras do Luiz Fernando também? O forte era o texto, né, nas tirinhas As Cobras. E nessa mesma época também era o Enfio, né? Então o Enfio tinha o Fradim, tinha a Graúna, que era basicamente uma crítica social muito forte, né, que na década de 70 e 80 isso foi bastante representativo, né, esses dois, né, assim, são os ícones do humor gráfico, né? E Jaguar?
Jaguar é excelente, né? Jaguar da época do Pasquim, Jaguar é hilário. Jaguar, você conhecer ele pessoalmente, ele é uma figura por si só, engraçadíssima. Nani também, né? Nani fez o prefácio desse meu livro aqui. Nani faleceu na época da Covid, né? Ele pegou Covid. E Nani, eu acho que assim, Nani é impressionante como ele fazia de 5 a 10 charges por dia. Era uma fábrica. Uhum. Loredano. Loredano é um dos melhores caricaturistas do mundo. Assim, é impressionante o traço dele. E tem um traço característico, você identifica como um desenho dele, né? Isso. A composição dele, a composição gráfica do Loredano é impressionante. Um outro que me chama muito a atenção é o Lan, né? Lan. Que é italiano, né? Se não me engano. E foi durante mais de 30 anos caricaturista e chargista do Jornal do Brasil. Isso, e o Lan gostava muito do carnaval, ele se encantou com o carnaval brasileiro, né? Ele desenhava as mulatas, né? Então acho que ilustrou muito para bares e revistas, né? Os cartoons do Lan. Sempre usando a indumentária do carnaval como pano de fundo. Vou mostrar aqui a capa desse outro livro. Você falou do Nani, né? Foi esse livro aqui que ele fez o prefácio. O livro é 100 palavras e ele exatamente escreveu 100 palavras no prefácio dele, com C. Sim, certo. E que é um livro também de desenhos, é mais antigo, lógico, esse acabou de ser lançado, né? Uhum. São desenhos que o Samuca fez também ao longo de vários anos e reuniu desse livro aqui, 100 palavras. Samuca, e o Laerte, que também tem uma característica, um desenho bem característico. Laerte é um dos maiores desenhistas e cartunistas, Laerte, né? Ele, assim, tinha o Chiclete com Banana e a revista, depois virou Los Três Amigos, que era Laerte, Angeli e Glauco. Eles desenharam juntos e soube muito tempo depois que era Laerte que desenhava tudo. Desenhava pelos três. Tanto o personagem de Glauco, o personagem de Angeli. E nos bastidores, o Samuca fez também caricaturas aqui, né? Fez a minha caricatura. Cadê aqui, Samuca? Olha aí. Vejam aí o que é que vocês acham. Podem julgar, podem dar as suas opiniões. Você que está assistindo ao Ponto de Vista, qual o traço que eu tenho que você procurou valorizar mais, destacar mais, Samuca? Cabelo e os óculos. Cabelo E os óculos. Uhum. Tá parecido. Olha aqui de novo, gente. E a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Vou mostrar de novo aqui o Fino Traço de Samuca. O livro custa R$ 60 e pode ser comprado no site da editora www.euescrevoeditora.com. Você está vendo aí na tela. Samuca, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Foi um prazer. E obrigado a você também que acompanhou até aqui. Obrigado por sua companhia e audiência. A gente volta na semana que vem.